Oi, eu sou o Felipe, tenho 33 anos e vários boletos acumulados de patrimônio. E a gente está aqui para gravar e a gente vai gravar um Boteco Behaviorista hoje sobre finanças comportamentais. Antes da gente começar, peraí, já me apresentei, né? Agora vocês. César se apresenta e depois a Carol. Oi, meu nome é César, eu tenho 31 anos, eu tô solteiro. E é isso, Carol. Oi, eu sou Carol Francischini, idade confidencial. Essa coisa de dizer idade eu não entendo. Sinto muito. E que mais? Já estou aqui com muita honra no meu terceiro boteco. Olha só. Carol Reciclada 3.0. E muito feliz de estar aqui para falar. Falo de nudge, falo de economia comportamental, dessa vez falo de finanças. Vamos lá, que a minha opinião eu dou. E você está falando de onde mesmo, Carol? Estou falando de... Você não está vendo as paredes aqui? São de Londres. Paredes londrinas. Poderosíssima ela, olha só. Então, estou falando de Londres, onde eu mudei faz menos de um ano, trabalhando aqui em aplicação de políticas públicas, especificamente no setor bancário, né? Então, eu trabalho num órgão que foi fundado pelo Parlamento Britânico para tentar estar implementando políticas para estar junto ao setor bancário londrino, em função das inspirações, né, maldosas de crise financeira, etc., etc., eles acharam que comportamento, ciências comportamentais podia dar uma força. Então, estou aqui. Massa. Demais. Nossa, então, César, a gente está arrasando nossos convidados, hein? Olha o poder. Pois é. E a gente não sabe nem o futuro, né? Quem sabe alguém que já passou por aqui ainda ganha um Nobel no futuro. Vai saber, né? Enfim, eu tava pensando por onde começar, porque, bom, a gente começou, né, puxando esse gancho da questão da propaganda, que virou um meme, super hypou, e muita crítica, gente elogiando, etc. Bom, eu nasci para fazer o papel do advogado do diabo, então, já tentando começar por aí, eu tentando olhar para o que eu acho que foi um lado positivo da propaganda, foi que ficou praticamente o final de semana inteiro, com todo mundo começando a falar sobre mercado financeiro, sobre investimento, que é uma coisa que realmente se faz pouco no Brasil. Mesmo que fosse para criticar a maneira como a propaganda foi feita, falou, é muito pouco provável, você tem que dar muita sorte para você conseguir, né, multiplicar seu patrimônio. De qualquer maneira, as pessoas tiveram que ir pesquisar e entender um pouco como que funciona a renda variável, a aplicação em ações, como cientistas comportamentais, a gente poderia até dizer sobre isso, né? A gente já fez um boteco anteriormente sobre economia comportamental, mas eu me lembro que quase todas as vezes a gente puxava para a questão de como que isso pode ajudar na política pública, né? De pensar na questão do nudge. E dessa vez a gente queria fazer um específico sobre finanças, né? E daí queria que a Carol explicasse um pouco o que são finanças e quais são as linhas de estudo, né? A questão do comportamento do investidor, a questão do funcionamento dos mercados. Como você introduziria o tema For Dummies, Carol? Eu vou introduzir meio ao contrário, quer dizer, eu estou aqui em Londres e aí eu estou meio desconectada do que acontece no Brasil, né? Eu preciso que as pessoas me avisem, falem, está acontecendo isso, eu vou lá e vejo. Então, quando aconteceu essa história da Betina, eu não estava sabendo, eu fui pegar pós-fato, né? Então, aí, tem essa Betina, vamos dar uma olhada do que é. E eu vi que muita das piadas que faziam, até o Felipe acabou de dar um exemplo aqui, que era assim, né? Meu nome é tal e eu tenho dívida, boleto, R$2 na carteira, etc, etc. E o pessoal faz piada, mas, cara, isso é sério, entendeu? A gente não tem que ter orgulho de ter dívida, não tem que ter orgulho de não conhecer finanças, não tem que ter orgulho de nada disso, né? Acho que a piada... tem uma expressão em inglês aqui, que eu tô meio britânica, the joke is on you, né? A gente faz piada, mas na verdade a risada é da gente, porque o brasileiro tendendo a zero de educação financeira, e isso não é piada, isso é grave. A história da Betina, eu concordo que foi legal de trazer isso à tona. Eu vou fazer um parênteses aqui, mas isso não é um comentário ligado a finanças, é apenas um comentário de quem está observando de fora. Eu achei que o pessoal pegou super pesado
com a história dela, a impressão que eu tive foi muito pela questão dela ser uma mulher loira e bonita. Se fosse um homem todo engomadinho, com o terninho de Faria Lima, o pessoal não tinha esculachado desse jeito. Mas, fecha parênteses, vamos voltar para a questão de finanças. Finanças, assim, eu dava aula até poucos meses atrás, eu ainda estava dando aula no curso da ESPM, de Economia Comportamental. E uma das disciplinas que eu dava era justamente finanças comportamentais, né? Dava 2 meses de finanças comportamentais. E um problema que eu tinha quando eu começava esse curso, até para formular o curso, é porque não adianta você dar aula de finanças comportamentais quando o pessoal não sabe nem o que é finanças, né? Então eu tinha que dar os dois juntos, eu tinha que explicar o que é finanças, né? Que existe muito além, muita coisa fora da poupança para a gente aprender, para a gente pensar. E, além disso, meio misturado com isso, eu tinha que falar sobre comportamento, né, comportamento do investidor, e quais são os temas das finanças comportamentais, né? Então, as finanças comportamentais, elas têm 2 grandes áreas de atuação. Uma delas estuda o comportamento, quer dizer, como as pessoas tomam decisões ligadas a dinheiro, principalmente, né, ou quando estão endividadas, né, então precisa financiar dívida e tal, quais são as tendências que elas tendem a apresentar, ou quando elas têm algum dinheiro e o que determina as decisões de investir ali ou aqui. Então, esse é um lado das finanças comportamentais, que é a decisão de investir. Usando a análise de comportamento, a gente não fala, né, a decisão do investidor, sim a decisão de investir como verbo. A segunda área de finanças comportamentais envolve entender esses movimentos mais agregados, né, as tendências de muita gente junto. E aí envolve bastante, né, de sistemas culturais, macrocontingência, metacontingência, toda essa área. Quer entender, tudo bem, cada indivíduo separadamente pode fazer algumas coisas, mas quando eles estão em grupo, existem algumas tendências que começam a se formar, e algumas delas podem ser bastante danosas ao mercado, né? Então, por exemplo, um tema muito quente em finanças comportamentais são as bolhas. Aquelas bolhas, aquele efeito manada, que de repente sai todo mundo correndo, né, que nem barata tonta, para todo lado, entra pânico, rumores, um outro assunto quentíssimo em finanças comportamentais, né, ainda mais em época de fake news. Aí começa a vir o rumor de que tal coisa, os juros vai aumentar, a empresa tal vai falir, e aí todo mundo começa a seguir como se aqueles rumores fossem verdade. Isso é uma outra tendência super complicada em finanças comportamentais. Enfim, é entender esses movimentos que você, estudando um por um os indivíduos, você não pega. Então, é uma segunda área de finanças comportamentais. Então, tem esses 2 aí. E todos eles, claro, assim como na economia comportamental, todos eles a gente tem aquela coisa de isso é estudado por cientistas comportamentais de várias áreas, né? Devo dizer que analistas de comportamento ainda tem muito chão a correr para a gente chegar, para ter voz nessa área, né? Para a gente chegar e falar, nossa, vamos contribuir para essa área do jeito que a gente deve e pode. Tipo, uma coisa que eu fiquei pensando, você começou a descrever alguns desses efeitos, né? Você falou da questão do efeito manada, eu estava vendo naquele capítulo que você publicou sobre isso, você descreve, né, uma série deles, a questão do overreaction também. Eu sei que para quem faz investimento, uma das noções que, quando eu comecei a tentar entender o assunto, importante para a pessoa que vai investir é entender as tendências. Tem 2 tipos de análise que se faz, análise que eles chamam de gráfica e fundamentalista. É isso, mais ou menos? Uhum. Acho que talvez seria uma distinção interessante das pessoas entenderem por que elas seriam importantes e por que é importante o investidor saber disso. Não sei, ser versado nesse tipo de análise é uma coisa que pode prevenir o comportamento desses efeitos aí que você disse. Existe estudo sobre como se prevenir esses tipos de efeitos, se você quisesse comentar alguns deles. Pergunta simples, né, Sansa? Você começou super focado, tá? Vamos tentar responder esse mar de pergunta. Vamos começar com análise técnica e análise fundamentalista. Eu tenho o maior prazer de explicar, mas quando a gente chega nesse assunto, a gente já está falando de bolsa e mercado de capitais. Tá? Então, são 2 técnicas que as pessoas usam para tentar decidir se vale ou não vale a pena investir em uma ação.
acho super interessante a discussão sobre elas, e inclusive existem estudos que atrelam, pouquíssimos estudos, mas existem pouquíssimos que atrelam análise de comportamento mais análise técnica do que a fundamentalista. Não sei o quanto de detalhe cabe entrar nisso, mas assim, só para explicar, a análise técnica, ela olha o preço de várias ações. Então, imagina aqueles gráficos, aquelas telas, né? Que todo mundo acho que consegue imaginar aquelas telas cheias de gráficozinho e tal. A análise técnica, ela vai tentar prever tendências de preços futuros a partir do que foi acontecendo no passado. Então, um pouco aí o link um pouco com a análise do comportamento, né? Então, você vai olhando dentro de um horizonte, como é que foi variando o preço daquela ação, e a partir disso você começa a pegar alguns padrões, né, molares, algumas tendências que às vezes estão ligadas no preço daquela ação, mas na maioria dos casos, aquelas tendências se repetem em outras ações. É tentar entender como é que o comportamento no sentido de movimento, né, como é que os movimentos de preços vão variando, e aí eles começam a criar alguns, tipo, truques, né? Então, quando acontece, por exemplo, tem um movimento que eles chamam de martelo. Então, imagina o seguinte, para análise técnica, você imagina sempre que existem duas forças no mercado, e eles gostam muito de falar como se fosse uma guerra de trincheira, né? Então, existem os compradores e os vendedores, e eles vão estar sempre cada um forçando para um lado, né? Então, os compradores, eles querem que o preço da ação esteja cada vez mais baixo, né? Eles puxam para baixo, quanto mais barato tiver, mais eles gostam. E existem os vendedores, que é exatamente o contrário. Quanto mais alto tiver, mais eles gostam, porque eles vão ganhar. E é óbvio que uma pessoa pode ser compradora e trocar para vendedora de uma hora para outra. E aí a análise técnica, ela vai ficar olhando se os compradores estão ganhando a guerra ou se os vendedores estão ganhando a guerra em cada variação de preço de ação. E aí eles começam a olhar, então imagina uma linha que está fazendo, está começando a crescer, cai, aí começa a crescer de novo, cai, aí começa a crescer, cai. O que está acontecendo? Tem um lado, né, que os vendedores estão fazendo uma pressão para subir, mas eles estão batendo num teto e caindo, né? Então, a hora que bateu nesse teto, ele volta. Então, é um ceiling que os compradores estão estabelecendo. Então, coisas desse tipo, né? Então, eles ficam olhando esses movimentos e ficam tentando prever tendências a partir dele. A análise fundamentalista, ela vai para um outro caminho. Aliás, elas se odeiam. É tipo análise de comportamento e cognitivismo, ou psicanálise, você escolhe. Ou então dentro da análise do comportamento molar ou molecular também. Sempre você tem algum exemplo de briga aí. Os fundamentalistas, eles não olham o preço de ação. Eles olham muito pouco o preço de ação, eles olham a empresa a qual aquela ação está vinculada e vão olhar o quanto aquela empresa vale pelo número de contratos que fechou, pelo tipo de mercado que está trabalhando, sei lá, se é uma empresa mineradora, ela vende para quem? Para o setor automobilístico. Então, se o setor automobilístico está crescendo, então você prevê que vai aumentar a demanda por ferro, por minérios e, portanto, então tem uma lógica daí fundamentalista, né? Muito mais fundamentada em fatos econômicos. E aí, a partir disso, eles vão tentar estimar qual seria o valor real da ação, o valor fundamental daquela ação, fazendo todas essas estimativas. E aí, nesse momento, é que eles vão olhar no mercado e vão falar assim, o preço está acima do valor real, ou o preço está abaixo do valor real, e por isso você tem que comprar ou tem que vender. Então, são essas duas tendências, mas como eu falei, se esse for o problema que a gente estiver tentando entender, é porque a gente já está muito avançado, a gente já está pensando em tentar entender mercado de capital, ação e tal, coisa que eu acho que a gente está meio longe ainda no Brasil, assim. Você começaria por algo mais, por onde? Você acha? Eu não sei, aplicação, a diferença entre tipo de aplicação, renda fixa, renda variável? Por exemplo, renda variável é ação. Sim. Tá? Mas eu diria o seguinte, você não trouxe a estatística, mas você falou uma verdade, assim. A grande renda do brasileiro está na poupança.
E eu acho que isso já leva a gente precisar pensar muito bem para tentar entender quais são os problemas, e eu vou falar problemas comportamentais que fazem as pessoas aplicarem poupança. Porque no Brasil, a poupança, o rendimento da poupança, não te garante nem a inflação. Literalmente, você está perdendo o seu dinheiro. E quando eu digo isso, as pessoas fazem um pouco que vocês fizeram assim, escutei, é verdade e tal, e o dinheiro continua parado lá, na poupança. Então, todo mundo concorda que não é um bom investimento, mas quando começa a pensar em mudar, entra em pânico, desiste, desliga o computador e vai embora. Então, acho que uma questão de finanças comportamentais gravíssimas, ou de análise de comportamento, ou o que for, é tentar entender por que a gente resiste tanto a pensar qualquer coisa além de aplicar na poupança, né? E se você tiver muito valente, você vai até, sei lá, o teu banco, faz um pedido para o gerente, ele vai te recomendar um fundinho aí de renda fixa meia boca e você vai se sentir um revolucionário. Então, eu acho que a gente tem muito chão ainda antes da gente ser independente em termos da nossa decisão financeira e não cair tanto na história de se endividar, parcelar, tomar um monte de dívida, manter dinheiro parado na poupança e não crescer enquanto cidadão independente, consciente, capaz, enfim. Talvez, eu não sei, assim, tentando entender nesse receio, talvez por não entender que existem aplicações de renda fixa que são seguras, porque, por exemplo, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, os tesouros pré-fixados, eles são cobertos, e outros tipos de renda fixa, eles são cobertos pelo FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até acho que 250 mil no Brasil. Então, assim, existe uma segurança que é muito diferente da renda variável. Eu confesso que a primeira vez que eu abri um home broker, né, por onde você investe em ação, eu olhei aquilo e falei, forte abraço, não é para mim, eu vou perder dinheiro, porque é absurdo aquele monte de gráfico, entende? Mas isso não tem nada a ver com, quer dizer, não tem a ver no sentido de que, em termos de segurança, né, com a renda fixa, talvez outra coisa que pode ter sido boa dessa repercussão toda do tema é das pessoas começarem a entender, olha, existem diferentes tipos de investimento, enfim. Como que é por aí, Carol, na Inglaterra? Você sabe? Você tem dados da população, se eles... Então, não tenho estatísticas, mas não é difícil de buscar, mas assim, tanto aqui na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, que é onde eu estava antes, o mercado de ação é muito mais forte. Né, não só de ações. Quando a gente fala mercado de capital, envolve mais de um tipo. Existe o mercado de dívidas e mercado de acionário. O mercado de dívidas, por exemplo, é quando eu tenho uma empresa, digamos, eu sou presidente de uma empresa e eu estou precisando de dinheiro. Vamos dizer que eu vou abrir uma nova fábrica aí, sei lá, em São Paulo. O que eu vou fazer? Eu tenho dois grandes jeitos de levantar dinheiro que não seja tirar do meu próprio bolso. Eu posso emitir dívida, ou seja, eu solto um papel dizendo, eu preciso de 100 milhões de reais, e se quem quiser me emprestar, né, eu posso picar isso em pedacinhos, mas quem me emprestar eu vou pagar tanto de juros fixos, tá? Então, é um empréstimo normal, como isso a gente é fácil de entender. E existe uma outra opção que é lançar, por exemplo, fazer uma abertura de capital, lançar ações no mercado. Né? E aí, em vez de eu estar falando, olha, eu estou devendo, eu estou emprestando esse dinheiro e quem me der o dinheiro eu vou pagar cada 6 meses eu vou pagar tanto de juros e no final do período eu vou devolver o dinheiro para vocês. Em vez de fazer isso, eu vou falar, não, então eu vou dar um pedaço da minha empresa para vocês. Eu vou vender um pedaço da minha empresa para vocês vão ser pequenos acionistas da minha empresa. Isso é uma ação. Agora, voltando para a história dos números, do medo e tal, eu acho que a gente tem aqui um fenômeno bastante interessante de um ponto de vista comportamental, dessa situação da poupança, porque você mesmo, César, descreveu que você abriu lá o negócio e falou, ai meu Deus, super complicado, não sei o que, tchau, fui. Então, claramente, tem um espaço aí de comunicação que tem que ser feito para as pessoas não saírem correndo, né, tornar visualmente mais interessante e tal, toda tarefa complexa a gente tende a quebrar em unidades menores, e tal, para o pessoal não sair disparado correndo. Então, um exercício que eu sempre propunha na aula de finanças comportamentais era o pessoal ir lá e comprar
um título do Tesouro Direto, com R$30. Você põe R$30, você compra o título, que é justamente para quebrar esse gelo, né? Para o pessoal, respira fundo, vai, você consegue, né? Coloca teu nome aí, vai, forte, vamos. Então, vencer, eu acho que tem uma questão aí importante de comunicação que a gente pode ajudar bastante. Agora, deixa eu fazer a minha vez de fazer um advogado do diabo. Vocês acham que as pessoas não aplicam em outros títulos, por exemplo, como ações, porque elas têm medo de perder o dinheiro? Mas quando eu falei que poupança perde dinheiro, todo mundo fez assim e não juntou o ponto A com o ponto B. Ou elas têm medo de perder dinheiro, então elas deviam estar com medo da poupança, certo? Por que as pessoas não têm medo de perder dinheiro na poupança, mas têm medo de perder dinheiro em outro lugar? Boa pergunta. Já está perdendo de qualquer jeito, né? Pois é. Isso é um exemplo de uma narrativa que corre. Né? Quer dizer, a gente fica ouvindo, framing, né? Tem um nome isso, de framing ou de narrativas. A gente fica ouvindo que é melhor não arriscar, não vai arriscar, vai perder tudo, não sei o quê. E a gente fica tão sob controle dessa narrativa que a gente não para olhar que a gente já está perdendo. A gente está no meio dessa história. A gente precisa muito de um olhar crítico em termos de mensagem. E se perguntar, quem é que está levando, quem é que está ganhando com continuar propagando essa mensagem, continuar deixando esse dinheiro, assim, perdendo dinheiro na poupança? Quem está ganhando com isso? Porque não somos nós, não é o aplicador. Será que é uma questão de custo de resposta? Porque a poupança é super fácil de você colocar dinheiro, né? E, tipo, qualquer pessoa... Eu achei interessante você falar que no curso você pedia para o pessoal comprar lá um título de R$30, porque é justamente isso, fazer algo que a gente imagina que vai ser tão difícil, tão trabalhoso, com alto custo de resposta, mas não é tanto assim, né? Tipo, uma coisa... talvez o que eu acho que a análise do comportamento poderia ajudar, né, nesse meio é justamente isso, de tentar rever esse contexto em que a pessoa toma a decisão, ou não toma a decisão, né? Porque, que nem eu falei, o home broker, a primeira vez que eu abri, foi uma coisa extremamente aversiva, assim, para mim. Tá bom que já é uma questão, né, de investir diretamente em ação, mas mesmo para investir, né, em renda fixa, eu até entrei no site do Tesouro Direto, eles têm uma série de tutoriais. Eu acho que eles têm aqueles que fazem simulações, daí compara com a poupança, daí vê como que a longo prazo vai dar uma diferença grande no rendimento. Eu acho que já tem um esforço, assim, de deixar a coisa cada vez mais intuitiva para as pessoas. Mas acho que como analista do comportamento, justamente por entender de controle do comportamento, talvez a gente pudesse ajudar justamente nisso, sabe? Em como tornar esse contexto antecedente o mais palatável possível. Sim. Tem um filme que eu usava na aula, meu coração ainda está partido de não estar mais dando essa aula, que se vocês buscarem, depois até recomendo, você buscar no YouTube é fácil, chama O Príncipe da Bolsa. É um molequinho de 10 anos de idade, é uma pestinha, uma coisa muito legal, que a história dele é o seguinte, o pai dele era corretor de bolsa, e aí o que ele fazia? Ele dava o dinheiro para o filho, em vez de dar mesada e falar, vai lá, né, gasta em videogame, sei lá o que você gasta, tá aqui, escolhe uma ação para você comprar. E o moleque, primeira informação, uma ação não é cara. Você compra ação por, valor muito baixo. Tem ações caras, ações mais caras. O que esse molequinho foi fazendo? Desde pequenininho, ele ia lá, pegava R$15, comprava uma ação. Comprava R$10, comprava outra. R$20 e foi juntando o portfóliozinho dele. Né? Foi pingando aquele troquinho ali na carteira de ações, em vez de fazer o troquinho. Inclusive, se vocês verem o vídeo, ele vai falar da poupança. Ele vai falar que não é para fazer poupança. Você vê aquele pirralhinho de 10 anos falando, porque a poupança, ela não paga a inflação, não sei o quê. Você fala, Jesus do céu, né? É possível aprender. Mas aí ele foi juntando esse portfóliozinho, de pouquinho em pouquinho. Acertou todas? Provavelmente não. Mas não precisa acertar todas. Você tem jeitos, você pode diversificar, tem pequenas técnicas, não são complicadas. Dá para complicar? Dá, mas não precisa. Técnicas que não são complicadas, que você vai fazendo, e se você for colocando de pouquinho em pouquinho, compra uma ação, compra outra, mês que vem, compra mais um pouquinho, não sei o que, ao longo do tempo, você vai construir sua carteira. E aí vai chegar lá para frente, quando você já estiver mais velho, for se aposentar, aquela carteira está montada. E aí começa as coisas legais da vida, né? Porque se você for fazendo isso ao longo de muito tempo, vai ter algumas empresas que
que faliram, que foram embora, e vai ter muita que está viva e forte, que cresceu, e você cresceu junto com ela. É a ideia do investidor parceiro, né? Então, você foi montando o seu portfólio sem depender desses conselhos de vizinho, conselho de gerente, pagar aquela taxa de administração que todo mês o fundo vai cobrar de você, entendeu? Isso é uma questão de autonomia. Você vai juntando aquela sua carteira, que aquele é o dinheiro que você vai usar para se aposentar. Então, tem essa é uma visão que você tinha perguntado. Isso tem nos Estados Unidos, tem aqui, não tem no Brasil, né? As pessoas cadastradas na Bolsa são pouquíssimas, pouquíssimas, e não existe essa coisa de você ir construindo, você tem independência para construir, por exemplo, a sua aposentadoria investindo na Bolsa, investindo nas empresas, investindo no crescimento do seu país, né? Em vez disso, em vez da gente colocar o dinheiro na mão desses empresários aí, você pode reclamar, pode ter todas as opiniões, mas é aquele pessoal que está tentando fazer crescer, está tentando gerar emprego, está tentando fazer o melhor que dá. Ou você pega o seu dinheiro e dá na mão do governo, que é quem está administrando a sua carteira, a sua poupança, né? Então, quem você prefere? Você prefere dar o dinheiro na mão do governo ou você prefere dar o dinheiro na mão do empresário, com a vantagem que você pode escolher qual empresário você quer. Então, se você acha que essa empresa, aquela empresa não são legais, você pode escolher aquela outra que você confia e crescer junto com ela. Então, essa é uma coisa. Segunda opção que você pode fazer se você resolver investir em ações. Você pode investir em empresas que pagam dividendo. Sabe o que é dividendo? Alguém já ouviu falar dessa palavra, dividendo? É quando, além do rendimento próprio da valorização, ela divide os lucros, né, entre os acionistas. Isso. Então, toda vez que a empresa tem lucro, ela acumula o lucro até um momento, e aí algumas empresas decidem que o lucro acumulado eles vão dividir, vão dar esse lucro acumulado para os acionistas. Inclusive, eles avisam, olha, a cada 4 meses a gente vai pagar dividendo do nosso lucro. Então, tem muita empresa que ela é comprada, por exemplo, para fins de aposentadoria ou para fim de investimento de longo prazo, porque você quer receber esse dividendo. De novo, você paga, sei lá, R$40, compra uma ação e vai pingar lá, sei lá, 50 centavos todo semestre na tua conta até você morrer, se você quiser, né? Então, eles geram um fluxo, também é quase que uma renda fixa, não é uma renda fixa, obviamente, mas é quase que uma renda fixa, sem ter uma série de problemas que você vai ter investindo com o gerente, com o banco, na poupança e tal. Então, essa é outra opção de bolsa, que são duas. Eu acabei de mencionar 2 opções que não tem nada desse negócio, vou falir, né? Eu estou falando de investir o quê? R$100 por mês? R$50 por mês? Né? Qualquer coisa assim. E eu acho que assim, é muito mais vantajoso para o investidor do que ficar preso nesse ciclo, né? De tá tão apavorado, tá tão com medo, tá tão acreditando no framing, na narrativa oficial, que não sai do lugar, né? Nossa, isso tinha que ser ensinado, tipo, na escola, né? Eu achei bacana você mencionar esse filme, vou assistir, vou colocar aqui no YouTube. Me lembrou lá no Netflix, tem aquele seriado Explicando, e um dos episódios é sobre o mercado de ações, em que ele explica como que funciona o mercado de ações, e é tipo assim, um vídeo de, sei lá, 10, 15 minutos, super curto, assim. Conhecimento tá aí, né? Só a gente correr atrás. Mas a gente tem que romper a inércia, né? A gente tem muito pouca... A gente não tem educação financeira, essa é a verdade. A gente não tem educação financeira. Eu lembro, no currículo americano, por exemplo, dá um horário, dá uma não sei que ano que dá, que as crianças começam a ter que fazer planejamento financeiro da casa, né? Então, tinha uma tarefa, por exemplo, que era dada, acho que era, sei lá, ginásio, coisa assim. Ginásio é datado, né? Mas, enfim, segundo grau. Que era assim, juntava em pares, duplas de alunos, e aí falava, vocês têm uma renda de tanto, né? Imagina que vocês 2 são casados, vocês têm uma renda de tanto, e vocês precisam decidir o que vocês vão fazer. Vocês vão comprar uma casa, vocês vão alugar uma casa, vocês vão ter carro, como é que vocês vão estar daqui a 5 anos? E aí senta as 2 crianças lá e ficam tentando planejar isso. E aí todo mundo começa a falar, quero comprar casa, quero comprar carro, quero viajar, não sei o quê, e descobre que não vai dar certo, né? E aí tem que refazer as contas. Isso é um trabalho que, assim,
demorou, né? A gente devia estar fazendo, aliás, tem muito adulto que devia estar fazendo essa conta, né? Gente, eu tô até na bad agora, eu preciso fazer um curso de educação financeira. Carol, eu tô aqui concordando com a cabeça, mas assim, nossa, eu preciso estudar. Carol, o que você recomenda para quem quer começar a se inteirar no assunto, seja já com relação com análise de comportamento, ou nem sei se isso já existe algum material assim, ou mais especificamente sobre finanças comportamentais, se é um material que já vem mais da economia? Olha, sinceramente, análise de comportamento é uma tristeza de material. E, assim, aproveito para fazer o meu pedido implorando de joelhos para os analistas do comportamento, pelo amor de Deus, entrem nessa área. Tem muito a ser estudado, tem muito a ser contribuído. Vamos começar assim, eu acho que a análise do comportamento precisa primeiro perder o próprio medo, né, de entrar nesse assunto. Pessoas extremamente inteligentes, absolutamente capazes de aprender, acham que não vão conseguir entender. Isso não é verdade. Sabe? Para você chegar a ser um bom analista do comportamento, o que você tem que fazer? Precisa ralar, precisa ler, precisa se dedicar, precisa entender. É isso, faz isso. Exatamente isso, não tem nada de diferente disso. Quando você olha, já tentei procurar muita coisa, inclusive antes de entrar aqui no Boteco, eu fiz uma varredura, olhei no GEAB, olhei no Java para ver se teve alguma novidade nesse assunto. Não tem muito pouco. O que existe na análise de comportamento são alguns estudos, esses muito bons, sobre desconto. Né, sobre atraso, como é que as pessoas tomam decisões de curto e longo prazo e tal, isso tem muito bem feito, mas para aí, não transpõe, não sai, não vai para outras áreas, não vai pensar como isso afeta o nosso comportamento na prática, né? Assim, no máximo vai ter uma notinha no final do artigo dizendo isso poderia ser usado para entender o comportamento do investidor, mas não tem. E é uma área, primeiro, assim, obviamente, opinião enviesada, extremamente fascinante, porque tem muito a ser estudado, tem muito dado, isso é uma coisa legal, né? O mercado financeiro tem muito dado quer saber quanto que era o preço da ação ontem, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Tem. Quer saber quanto era a renda? Tem. A informação está ali. Os investidores estão interessadíssimos, aliás, tem demanda por isso, né? Tem muita gente hoje querendo aprender educação financeira, querendo aprender como é que eu quebro o gelo, como é que eu venço os meus vieses, como é que eu deixo de ter esse tipo de, né, ancoragem, frame, como é que eu venço tudo isso. E quando você vai procurar isso junto da análise de comportamento, não tem nada. O que a pessoa vai fazer? Vai para outro lugar, vai procurar outras linhas para estudar isso. Quando eu estou falando as pessoas, estou falando estudiosos de administração, estudiosos de finanças, estudiosos de administração, de economia, advogados, pessoal que está interessado em saber o que a psicologia tem para nos oferecer, para entender melhor a decisão do investidor. Mesmo os mais teimosos que queiram entrar e falar, não, eu quero ouvir o que a análise de comportamento tem para me dizer, eles não vão encontrar. E aí eles vão ter que buscar em outro lugar. Vou encontrar na ciência cognitiva bastante, eu imagino, porque eu vejo muito, né, a retórica, toda a trama conceitual parece que tem uma coisa muito cognitivista envolvida, pelo que eu vejo. Eu também não conheço muita coisa, tem um livro do Estado que eu estou para ler faz algum tempo, eu comecei a ler e eu falei, peraí, eu preciso entender um básico de finanças para depois voltar a ler. Então agora, esse ano, eu vou ler, chama The Malignant Hand of Markets, seria a mão maligna do mercado, que ele fala que o Adam Smith não contou direito sobre essa história da mão invisível, ele faz uma análise, inclusive comparando com algumas questões de esquema de reforço. Parece que é uma leitura bem mais avançada, eu mesmo achei meio complicado, mas quero voltar, não queria, né, recomendar sem ler, então eu só estou falando que existe, né, isso. Mas tirando isso, também conheço muito pouca coisa. Tá aí um tema para quem quiser fazer iniciação científica, mestrado, doutorado, vai ser pioneiro na área, né, se fizer. Tá, e agora eu vou cometer um pecado máximo. Assim, ai, meu Deus. Preparados. Atenção, respirem. Eu acho que um dos melhores lugares, se você quiser começar a aprender, hoje em dia, disponível no Brasil, é através da Empíricos. É um dos motivos pelos quais eu me aproximei da Empíricos. Porque eles têm esse marketing, né? Então, por exemplo, em análise de comportamento, a gente sabe a importância da discrepância.
discrepância comportamental. A gente tende a manter os nossos padrões molares, né? A gente tende a manter os nossos padrões até a hora que existe um estímulo discrepante o suficiente que nos interrompe aquela tendência. E aí a gente faz, né, coisas diferentes. E eu acho que esse marketing de impacto da Empírico, que está aí, e eu devo dizer que eu nem sempre concordei na época que estava aí, o ano passado e tal, eu fiquei incomodada com coisas que eles falaram, sim, mas o trabalho que eles estão tendo de elucidar esse tipo de questão, fazendo marketing, eles fazem piada, eles têm uma série de assinaturas gratuitas ali, de educação financeira, é isso que eles estão fazendo. Então, o que eles vão falar? Eles alertam muito para as taxas escondidas, o conflito de interesse do gerente do banco. Quando você chega lá com o gerente do banco e fala, tô com dinheiro aqui, o que eu faço? Ele tem um conflito de interesse absurdo ali. Absurdo, porque o que ele ganha com o que ele te recomendar. Então, a Empíricos, ela tem uma proposta de dar... eles não investem, né? Então, eles não estabelecem, eles dão opiniões. Ele é uma empresa de conteúdo. Então, eu achei que eu, inclusive, dava alguns textos deles no curso, porque eles têm esse jeito piadista, exagerado, meio fanfarrão mesmo, mas tem material ali que é interessante, e eu acho que tem ajudado bastante o pessoal a se dar conta. Agora, depois que eu já pequei, né, vamos assoprar as feridas e vamos tentar por outro lado. Né? Eu acho que... por exemplo, a CVM, ela tem tentado também fazer um trabalho, inclusive com alguns cientistas comportamentais, de estar facilitando a explicação junto ao investidor. Até uns dias atrás, uma colega minha aí do Brasil me mandou umas imagens que a CVM tinha feito, assim, de bichinho, tinha lá um esqueletinho falando, tô esperando o retorno do investimento que o meu vizinho me indicou. Então, eles fizeram umas piadinhas nesse sentido para tentar, através do humor, amenizar esse medo todo, né? Essa paralisia que as pessoas têm de tomar uma decisão. Então, sei lá, cada vez mais tem saído alguns materiais inspirados em economia comportamental, tentando fazer graça, tentando fazer humor, tentando brincar um pouquinho com isso. E humor é coisa séria, né? O humor é uma estratégia comportamental muito forte. Eu queria aproveitar para falar, pessoal que está assistindo, que esse vídeo aqui ele não é patrocinado pela Empíricos, nem pela empresa nenhuma. Deixa eu deixar claro também. Mas se tiver alguém dessas empresas assistindo e quiser patrocinar a gente, eu estou aceitando dinheiro. Boteco não tem pudor nenhum em aceitar. Mas, independente, tira Empíricos, não é esse problema. Eu acho que, assim, se você vai buscar informação, busca informação primeiro sobre quem tá te dando essa informação, tá? Então, se você está querendo informação sobre aonde aplicar, eu diria, não vai no teu gerente. Ele tem um conflito de interesse natural em fazer isso. Então, busca o teu conteúdo, mas busca quem está te fornecendo esse conteúdo. Né? Em época de fake news, isso está ficando cada vez mais importante. E tem outras, tem a Suno Research no Brasil também, tem outras, seja produtores de conteúdo, seja gente que faz realmente análise, né, de crédito. E tem uma série de canais no YouTube, eu tô tentando lembrar, tem um que chama Me Poupe, dá uma série de indicações, assim, para quem quer investir, desde quem quer fazer só renda fixa, sair da poupança, procurar uma alternativa em renda fixa, até para quem quer começar em renda variável. A gente pode deixar depois uns links embaixo, se a Carol também quiser recomendar. Eu gosto muito do Gustavo Cerbasi também, ele tem uns materiais interessantes. Legal. O site economiacomportamental.org também passou, né, tem um blog lá que passa alguns comentários, mas o foco é menos em finanças, é mais em economia comportamental, mas tem algum material ali também que é legal de tá vendo. Você vê que a gente não está nem falando meio de análise de comportamento, né? A gente eu caí na mesma armadilha que eu caía no curso, né? Você acaba tendo que falar primeiro de finanças, e é difícil falar de análise de comportamento, porque a gente não tem nem a base sobre o que falar. Mas deixa eu remendar dizendo que, repetindo, que eu acho que tem muita coisa legal que a análise de comportamento pode fazer, sobre entendendo os vieses do investidor. Então, tem vários vieses que já estão documentados, a gente podia
transpor parte desse conhecimento para dentro da análise de comportamento, tentar entender nas nossas palavras, nos nossos termos, no nosso padrão, como isso funciona. Então, todos aqueles vieses que existem do consumidor, que não é difícil, do consumidor não, do investidor, que não é difícil de encontrar, no meu capítulo tem alguns, mas, enfim, não é difícil achar outros. Então, tem ancoragem, tem o sunk cost, tem o overreaction, tem, né, todos esses aí que estão documentados, a gente pode entender melhor. Aprenda isso, estude isso e, vamos fazer, a demanda está aí. Ou seja, a gente encerra hoje dizendo, busquem conhecimento. Apoiado. Teve loira behaviorista, certeza. Sim. Eu achei que ficou muito legal, bicho. Eu só fiquei pensando que eu já comecei com aquelas perguntas, realmente, depois a gente voltou para falar, né, de o que é uma ação. Daí no começo de dar uma pergunta sobre análise fundamentalista. A gente começou do avançado para depois falar do básico, né? Legal, gente. Adorei. Sempre dava para ficar falando mais, sem parar. Muito divertido. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, né? Gente, eu vou sair também para comer. Também. Fala. Beijo. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.